Preparados para nos teleportarmos para os longínquos anos de 2006? Aqui nós não temos a maldição de 2010. Nós somos a maldição de 2010. Imagina você lá, um jovem criança crescendo no meio dos anos 2010. É verão, as cigarras cantam, você assistindo seu Narutinho da hora, jogandinho ali um Grand Chase, um Ragnarok. Se você era mais excêntrico, talvez um Maple Story. Você já era praticamente o otaku fedido por completo. Mas uma vontade desperta na sua cabeça, e agora você quer botar seus dedinhos na água no mundo de animes, além dos óbvios, né? One Piece, bleh, Death Note, Full Metal Alchemist, tira esses animes enormes da minha cara. Cada vez mais fundo que você vai, mais obscuros são as criaturas que você encontra. Não que naquela época tinha tanta opção igual é hoje, né? Aí você chega nisso. Personagem da hora, cabelo roxo, parece bem chamativo. É de humor. Não é muita gente que conhece. Só vamos. Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan. Se você vai assistir esse pequeno anime hoje, segura firme que a maldição dos 2010 vai tentar te agarrar muito forte. Pra quem não sabe que maldição é essa, é quando um anime solta um evidente ar que foi feito por volta dos 2010, com provavelmente um budget bem baixo. Dokuro-chan é um perfeito exemplo dessa maldição, um anime que não se importa com nada, é gente virando macaco, explodindo, vindo do futuro, slideshow, a personagem principal aparece com cabelo de outra cor na segunda parte do anime. Foda-se, é um aglomerado de milhões de ideias e piadas completamente fora do limite em apenas alguns minutos de exibição. Enquanto tem um personagem na tela, merda vai acontecer. Pensa, num dia uma menina aparece na tua casa e fala que é um anjo do futuro, que tá ali pra te prevenir fazer uma máquina que vai acabar com o mundo do futuro. Porque como a mina carregando uma Bludgeon brutal, significa isso aí mesmo, né? Resta você acreditar, ou não, mas não importa. Kusakabe Sakura agora tem que lidar com ela, porque foi ele que fez a horrível máquina no futuro. Dokuro-chan é uma traidora, era suposto ela ir pro passado e matar Sakura, mas ela não quer isso. Evitar que ele morra não significa que não dá pra matar ele, né? É só ela fazer os pipi-gupi que ele volta ao normal. Porque nada diz melhor "eu amo você" do que um porrete com espinhos na cabeça. É um humor bem mórbido, sangue jorrando, membros sendo decepados, personagens fazendo piadas que te colocariam na cadeia só de pensar. Então se você não gosta desse tipo de coisa, você não deve curtir nenhum pinguinho disso daqui. Mas se você gosta de umas obras tipo Setsubou Sensei, é bem o seu tipo de humor. Mas com certeza não é um anime mainstream. Praticamente tudo que é mostrado nesse anime deixaria uma pessoa normal completamente pistola ou abismada. São 6 episódios que servem basicamente de um dump de piadas bem pesadas sem muito sentido umas com as outras. Para certo tipo de pessoa, isso é exatamente o que faz Dokuro-chan ser uma das melhores obras de humor da época. Mas é isso que zoa com o aproveitamento de todo o resto do mundo. Infelizmente, o que sofre da maldição de 2010 aqui não é só a sua animação e seu estilo visual. Suas piadas também não envelheceram lá muito bem. E dá pra ver perfeitamente o estilo de piadinha de gente Ed da época. Além disso, sim, é uma história que só foca no humor. E temos piadas muito boas que você tem que soltar pelo menos um hehezinho. Só que, mais frequente do que não, você assiste tudo meio... ok. É Sakura sendo cortado ao meio, Dokuro fazendo besteira e você só tá lá com a maior cara de batata. As piadas só escorrem pelo ralo e rapidinho tudo fica bem manjado. E tudo quase que rola num loop de piadas parecidas, e talvez um pouquinho mais pesadas do que as últimas. Se a própria obra não se leva nem um pouco a sério, mesmo a ideia central não ser levar nada a sério, é difícil convencer quem assiste a levar a sério, não levar a sério. Entendeu? Sim? Boa. Eu não. Enfim, Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan é uma relíquia de anos passados, um produto de uma época que o humor era outro, por causa de sua incrível densidade de piadas. Se você quiser se teleportar pro passado durante ali umas 2 horas, você vai rir algumas vezes.
é inevitável. Mas assim como a perspectiva em alto da comunidade, as chances de você se encaixar com esse humor, agora é pior, mas mesmo na época, é bem pequena. Só que o sentimento de nostalgia que passa pelas suas veias enquanto tu assiste é bizarro. É como se você voltasse naquela época com um monitor de tubo, internet de escada e se sentindo 100% culpado por você estar vendo um anime tão errado que você simplesmente não devia estar vendo com 12 anos. Mesmo até se você literalmente não viveu isso. É muito doido. Acho que assistir esse anime ou ler o manga ou as novel é o mais perto que você vai chegar de viajar nos cogumelos sem realmente comer cogumelos coloridos. Você sai de cada episódio duvidando se a realidade é real e se você tá vivo que nem tava antes de assistir. Ah, e se você já viu essa dancinha em algum lugar antes, é daqui que ela saiu.